A Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Camboriú investigam um suposto caso de estupro de vulnerável dentro de uma escola. O suspeito foi preso. Ele e uma jovem de 13 anos teriam se envolvido enquanto ele fazia um trabalho de reparo no colégio em que ela estuda. A situação ficou ainda mais grave. Veja só essa situação, pois ela está grávida. Daqui a pouco a gente traz a reportagem completa sobre esse caso, mas nós vamos repercutir esse assunto para saber o que diz a lei, né? Sobre o envolvimento de um adulto com uma menor de idade. É por isso que a Dayana Brocardo está de volta aqui no Balanço Geral e vai nos trazer explicações sobre a questão da lei, né? Se pode ou não pode um adulto se relacionar com um menor de idade, Dayana Brocardo. Olha, galera, Caleb, esse caso realmente é bastante delicado, viu? Por isso, para explicar melhor o que diz a lei exatamente, qual é o entendimento jurídico sobre essa situação, nós convidamos a Graziela, que é advogada, e vai explicar bem certinho para a gente o que diz a lei. Graziela, em primeiro lugar, né? A lei é muito clara, o relacionamento entre um adulto, uma pessoa já maior de idade, e um adolescente de que idade? A partir de quando, né? A partir de que idade isso é considerado crime? Boa tarde. Boa tarde. Então, a lei prevê que o 14 anos incompleto, abaixo disso, né, abaixo dos 14 anos, é crime manter uma relação sexual ou praticar algum ato libidinoso com essa criança ou esse adolescente. E o autor desse crime tanto pode ser um adulto, como foi mencionado, como pode ser inclusive um outro adolescente, né, que daí seria um ato infracional, mas é crime do mesmo jeito. E por que a lei entende dessa forma, né? Abaixo de 14 anos é considerado crime? É considerado estupro de vulnerável, porque na verdade há o entendimento de que, ainda que seja um adolescente já desenvolvido sexualmente, ele não tem um pleno conhecimento, um pleno desenvolvimento da sua capacidade emocional de distinguir realmente os efeitos de uma relação sexual, as consequências disso, e ele pode ser muito facilmente ludibriado, convencido de alguma coisa que na verdade talvez ele não queira, né? Então tem essa preocupação. E isso vale tanto para o relacionamento de um homem com uma menina, quanto de uma mulher com um menino, é a mesma coisa? Sim, a pena não faz a previsão legal não faz nenhuma distinção sexual. Então, essa vítima pode ser um menino, um garoto ou uma garota, e o autor do fato também, tanto homem quanto mulher. Hoje, o que é considerado estupro de vulnerável? É manter uma conjunção carnal ou praticar um ato libidinoso com um adolescente ou uma criança que ainda não tenha completado 14 anos. A pena é de 8 a 15 anos. E esse ato libidinoso não é só a relação sexual? Não, o ato libidinoso pode envolver vários atos ali que precedem a relação sexual. Inclusive tem casos na jurisprudência de beijo lascivo, né? O passar a mão, a masturbação, tudo isso se enquadra nessa situação de estupro, já é considerado estupro. E qual é a pena para esses casos? De 8 a 15 no estupro de vulnerável. É bom lembrar que a jurisprudência já é simulado isso, de que não importa se essa vítima consentiu ou se ela já tinha uma experiência sexual anterior, se os pais aceitaram, se ela namorou, se ela morou junto, o crime é configurado, é crime do mesmo jeito. Tá aí, Caleb, essas são as informações, né? A Graziela foi muito clara em relação ao entendimento da lei, né? Agora a gente segue acompanhando esse caso aí que aconteceu na cidade de Camboriú durante essa semana para entender um pouco melhor essa história. Mas isso que ela explicou é o que diz a lei, é crime sim. Voltamos com você. Ainda aproveitando a Dayana Brocardo, né? Você está me ouvindo, né, Day? A questão é a seguinte, algumas pessoas até fazem alguns questionamentos, mas é um moço bom, tem consentimento da família, só para frisar novamente isso. Se a família, se o pai aceitam um suposto namoro ou namoro de alguém adulto com uma moça aí, uma menina de 13 anos, pode ou não pode nesse caso? É bom especificar bem certinho, né, Day? Eu vou repassar de novo para a doutora Graziela, é aquela situação do consentimento, né? Se a adolescente quer, se a família aprova o namoro e tiver menos de 14 anos, ainda assim é crime, doutora? Ainda assim é crime. Alguns tribunais regionais chegam a levar isso em consideração e eventualmente até absolvem, mas no Superior Tribunal vai ser condenado. É simulada a decisão, é crime. Tá aí a resposta então, Caleb. Muito obrigado, Dayana Brocardo, né, advogada também, doando seu tempo aqui com as informações do Balanço Geral. Daqui a pouco tem a reportagem completa desse caso que aconteceu em uma escola aqui da nossa região.